Você já olhou para sua casa e sentiu que o silêncio não estava vazio, que cada cômodo guarda mais do que paredes. Esta é a história de Léo e o preço que ele pagou pela solidão. Você já olhou para sua casa e sentiu que o silêncio não estava vazio? Que cada cômodo guarda mais do que paredes e ecos da vida cotidiana. Esta é a história de Léo e o preço pesado, quase palpável, que ele pagou pela solidão que ele próprio escolheu. Léo não era um ermitão recluso, mas um homem que, por escolha gradual e não forçada, foi esvaziando sua vida das presenças que a preenchiam. Ele não se isolou do mundo, mas permitiu que o mundo se esvaísse da sua soleira. Sua casa, antes repleta de risadas e o cheiro de café forte, transformou-se em um mausoléu de memórias. A solidão, para Léo, começou como uma carícia sutil, prometendo paz e o controle absoluto do próprio tempo. Mas com o passar dos anos, ela mostrou sua face mais fria. Não um espaço vazio, mas um espaço ocupado por um silêncio denso, quase oleoso, que grudava nas cortinas e se depositava como poeira sobre os livros intocados. Cada objeto na casa de Léo parecia ter absorvido a ausência, tornando-se mais do que um simples item. O velho piano na sala de estar não era apenas um instrumento, mas a prova silenciosa das canções que não seriam mais tocadas. A poltrona junto à lareira era o palco de longas noites, em que a única companhia era o crepitar da lenha, aí o peso crescente do que ele havia dispensado. Léo descobriu que o preço da solidão não era a falta de interação, mas a hiperinteração com a ausência. Ele passou a ouvir os estalos da madeira, os gemidos do vento nas janelas mal vedadas e o ritmo irregular do próprio coração, como se fossem vozes, um coro espectral que narrava a história de sua reclusão. Esta é a crônica da casa onde o silêncio não é meramente a ausência de som, mas uma presença que exige atenção. E Léo, o seu único habitante, é a testemunha silenciosa do alto custo de querer viver apenas consigo mesmo. Ele pagou com o calor humano e, em troca, recebeu um silêncio que, como um paradoxo, nunca estava realmente em paz. Léo se muda para uma casa isolada, buscando a paz para trabalhar. O conto se foca na sua rotina solitária. O problema é o silêncio crescente que se torna uma presença. Léo, um escritor recluso e em busca de inspiração, tomou uma decisão radical: abandonar a agitação da cidade e se mudar para uma casa isolada no meio de uma floresta densa. Seu objetivo era simples, porém vital para sua arte: encontrar a paz e o silêncio necessários para finalmente dar vida ao seu novo manuscrito. O conto mergulha na rotina monótona e deliberadamente solitária de Léo. Seus dias são marcados pelo ritmo das páginas que tenta preencher, interrompidos apenas pelas necessidades básicas. O único som constante que ele esperava encontrar era o murmúrio da natureza, menos o vento nas árvores, o canto ocasional de um pássaro. No entanto, o que Léo encontrou não foi o silêncio natural da reclusão, mas sim uma ausência opressiva de som. O silêncio, antes um aliado esperado, começou a se metamorfosear, tornou-se denso, palpável, uma entidade crescente que preenchia os cômodos da velha casa. O silêncio parou de ser a falta de som e se transformou em uma presença perturbadora, quase um personagem observando cada movimento de Léo, desafiando sua sanidade e, ironicamente, bloqueando a paz que ele tanto buscava para escrever. Há especialistas que dizem que lugares de intensa emoção retêm energia. Léo, recém-chegado à velha casa vitoriana que acabara de alugar, não sabia disso, nem que o antigo morador, atormentado por uma tragédia pessoal, jamais tinha realmente partido. O ar parecia mais denso, as sombras mais escuras do que deveriam ser, mas ele as atribuía à idade do imóvel e à sua própria imaginação hiperativa. Naquela noite,
A realidade o atingiu com a força de um soco no estômago. O silêncio, um silêncio diferente, pesado e opressor, interrompido apenas pelo som seco e repentino da porta principal, que se fechou com estrondo, embora Léo estivesse inequivocamente sozinho na casa. Um medo primário, gelado, percorreu sua espinha. Não era o medo do escuro, mas o medo do silêncio, a percepção de que algo estava terrivelmente errado e que ele não estava mais no controle. Ele estava na cozinha, examinando os restos do jantar. O rádio, que estava tocando jazz suave minutos antes, agora estava completamente desligado. Ele não o tinha tocado. Então veio, não um grito, mas um sussurro, baixo, gutural, mas perfeitamente audível, vindo da ponta do corredor escuro. Vá embora. Não havia espaço para ceticismo. A voz era fria, carregada de uma dor e raiva antigas. A energia na casa havia mudado drasticamente. Era palpável, ameaçadora. Léo soube, com uma certeza aterrorizante, que tinha apenas 60 segundos para sair da casa antes que fosse tarde demais, antes que a presença se materializasse ou que o medo o paralisasse completamente. Ele precisava ir embora agora. O coração batia descontroladamente contra as costelas. Os 60 segundos pareciam dissolver-se em um pânico acelerado. Ele não podia perder tempo pegando seus pertences. A chave para a sobrevivência era a velocidade. Deu meia volta, mal respirando, e disparou pela sala de estar em direção à porta da cozinha que dava para o jardim. Ele correu. A escuridão do corredor parecia estender braços invisíveis para detê-lo. Cada passo era uma luta contra o pavor que ameaçava transformá-lo em estátua. Finalmente, ele atravessou o limiar da porta e correu para o gramado úmido, sem olhar para trás, até que a distância o libertou do peso daquele silêncio espectral. Afastado o suficiente, ofegante e apoiado em uma cerca, Léo olhou para trás, para a casa escura. Ele tinha feito isso. Ele sobreviveu aos 60 segundos. O medo permaneceu, mas misturado a ele, havia uma surpreendente satisfação de saber que ele sobreviveu, que sua reação instintiva tinha sido rápida o suficiente para escapar da coisa que residia ali. Ele perdeu a casa, mas ganhou a vida, e uma certeza aterrorizante. O antigo morador nunca sairia. Léo escapou, mas ele sabe. A casa vazia está esperando pelo próximo. Você já sentiu essa presença? Conte sua história. Gostou da história? Não perca o próximo episódio. O medo é real, mas o conhecimento é a sua única defesa.